seu Natália. Tá gravando? Tá gravando. Tá gravando? Quer vir mais pra cá? A luz pra vocês, isso porque é porque a gente tem cabeça. Tchau, imagina. Tá como é que tá aí já, né? Tem água aqui. Tá bom, não apareceu não. Apareceu aqui já? Já. Aqui não. Eu vi pequenininho. Sai e volta. Nós já comemos, não bom dia. Daí às 9 a gente faz a oração. Tá bom? Vamos esperar até as 9. Nós para ver se entra um pouco mais de gente, né? A gente não sabe quantos tem ali já. Eu vou olhar. Qual a música de novo? Ah, sim. A Magali, lindona. Magali, a Ivani. Bom dia, meus amores. Bom dia, Mike. Bom dia, Ivani. Bom dia, Magali, Margarete. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Hoje nós estamos aqui, só tá uma dor de cabeça. Bom dia, meus amores. Estamos aqui quase inteiro. Um com dor de cabeça, eu. E ele mal sem dormir. Mas nós vamos juntos, né? Como é o evangelho, é pro Papai do Céu. Nós vamos juntos. Vai dar certo. Duas figuras. Vamos acalmar, fazer essa, tá bom? Graças a Deus, Pai de infinita bondade. Que a gente possa se acalmar. Que a gente possa se acalmar. Que nós possamos acalmar nossas energias. Que nós possamos apaziguar a nossa alma. Que nós possamos encher o nosso coração de alegria. De alegria. De alegria.
apesar de qualquer situação que venha ocorrendo, apesar de qualquer situação que possa estar se passando, nesse momento você se deu o direito, e tão vários momentos, de pensar na palavra do Pai, de pensar em sua reforma íntima, de pensar no seu bem-estar. Vai se abraçando devagar, vai respirando fundo, puxando o ar, soltando, respirando fundo, soltando o ar, com muita tranquilidade. Vai sentindo todas as células do seu corpo. Vai colocando uma luz lilás em todo o seu corpo, te cobrindo, ajudando a limpar todos os miasmas que ali se fazem presentes. Essa luz vai sendo emanada para todas as pessoas que estão no seu lar, por todos os cantos, por toda a sua casa, emanando para o seu bairro, acalmando a alma, nos sentindo presenteados. Vamos entrando em sintonia. Fisicamente nós estamos na nossa casa, mas espiritualmente nós estamos numa grande roda de amorosidade, de fé nos dias melhores, de fé no nosso Pai. E assim nós vamos falar: Pai nosso, graças a Deus. Que se faça luz, né? Luz. Meninos, bom dia. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês na organização aí da situação. Semana passada, nós acabamos o capítulo 10 na live, né? Quando foi ontem de manhã, nós gravamos um pedaço do capítulo 11, o maior mandamento, dai a César o que é de César. Já está no Face, e alguns que não tem Face está em MP3, nós enviamos. A lei do amor... Está no YouTube também. Ah, tá no YouTube, é. A lei do amor, ela está no Dia das Mães, lembra que nós fizemos? Nós não mandamos em MP3 de novo, porque nós achamos que não tem necessidade. Mas nós postamos, porque às vezes a pessoa perdeu, tá? Hoje, nós vamos retornar. A gente tinha começado o egoísmo, mas a gente vai começar, vai voltar aqui, que a gente só tinha lido 2 pedacinhos. Nós vamos no capítulo 11. O nosso aqui é a página 121 dessa edição aqui, ó. O egoísmo. Tudo bem aí, Onofre? Começar? Pode. Bom. Começar do começo, tá? É bom. É bom. Então a gente vamos começar no egoísmo. Essa coisa tão bonita, tão singela, e que ninguém tem nesse mundo. Ontem, difícil. Ontem nós estávamos falando que o egoísmo, na verdade, é uma grande chaga da humanidade, né? E quando nós, né, filho? O egoísmo e o orgulho, eles assim, ó, andam de mão dada, né? Quando nós conseguirmos nos libertar, a palavra é essa, né? Nos libertar, nos organizar moralmente
e deixar cada vez mais de ser contaminado por esse sentimento, o Evangelho nos fala, né, os ensinamentos nos falam que aí a humanidade, o mundo, né, nós, partindo de nós, as coisas serão melhores. Não é isso, filho? O problema é que a gente gosta. Não, eu não gosto não, é que eu sou tão imperfeita que eu tenho dificuldade. A gente é tão orgulhoso, né? E nós somos orgulhosos. Para isso é preciso ter coragem. Coragem para quê? Para entender que tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer em benefício do outro, né, é prejudicial a você mesmo. Sim. E o orgulho faz com que você se sinta cada vez acima daqueles que precisam de ajuda. O egoísmo e o orgulho, ele atrapalha o nosso progresso moral e atrapalha também todo o progresso de uma humanidade inteira. Não sei, eu acho que foi a Patrícia ontem. A Patrícia ontem, na harmonização, eu não sei falar como as palavras dela, mas eu lembro da lição em si. No Evangelho, ontem ela colocou uma situação que dá um carinho na nossa alma. Que é assim, nós temos orgulho sim, nós temos o egoísmo sim, mas nós vamos aos poucos identificando, ela colocou de uma forma assim, nós vamos identificando essas situações que nós temos em nós e aos poucos, na verdade, como a gente vai identificando e vai trabalhando essas mazelas, aos poucos, na verdade, a gente é automático, você vai deixando de fazer aquilo. Vencendo a si mesmo. Maravilhoso isso, gostei. Vencendo a si mesmo. Então, eu sou extremamente orgulhoso para com os meus irmãos. Aí, aos pouquinhos, eu vou lapidando, aí menos orgulho. Eu sou extremamente irado, né? Sou uma pessoa irada. Sou uma pessoa bruta, sou uma pessoa grosseira. Eu sou maledicente. E aí você vai identificando as suas próprias sombras e aos pouquinhos você vai melhorando, lapidando aquilo, né? É assim, Patrícia, você me desculpe, amiga, eu não sei como foi as palavras, mas foi esse ensinamento, eu achei muito legal. Vamos lá? O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, onde retarda o progresso moral, e é o espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer os outros. É preciso coragem para vencer a si mesmo. Parabéns, meus amores, nós estamos tentando ter coragem aqui, né? Porque nós estamos tentando vencer a nós mesmos. E é verdade, porque eu vejo assim, quando eu tô achando que eu tô indo por uma linha, eu me assusto comigo. Aí você tem que parar, retornar para si mesmo e ter coragem de continuar. Dá trabalho, mas nós estamos indo. Né? Aqui, só um minuto, Daniel. Bom dia, Má. Eu tô com tanta saudade de vocês, mas eu não vou chorar não, mas vou me comportar. Eu tô com saudade, Má. Bom dia, gente. Bom dia, Angelina, minha querida. Eu que agradeço, Angelina. Eu que agradeço por vocês estarem aqui ajudando a gente. Bom dia, Janaína. A Janaína, minha amiga, ela entra como Régia, que é a mamãe dela linda. Bom dia, gente. Vamos juntos. Vamos lá. É um barulho no prédio. Bora. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências desse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então o Evangelho fala assim, se eu sou orgulhoso, se eu sou egoísta, eu nego a caridade. Se eu nego a caridade, nós aprendemos que a gente nega a lei de amor.
eu fico assim pensando, como nós somos crianças, né? Porque na verdade tá tudo aqui, mas é tão difícil colocar aqui. Tá tudo aqui. Ele deixou tudo pronto. Tá tudo pronto ali, tudo lindo, tudo mais. Olha, ele nos deixou a natureza, ele nos deixou a nossa perfeição. Ele foi deixado tudo lindo. Mas eu acho tão engraçado porque tá aqui. Mas colocar em prática para dentro de si É difícil. é difícil. É difícil, mas nós estamos indo. Vamos lá, filho. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escola dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo do vosso coração. Olha só. Emmanuel, Paris, 1861. Olha só. Ele, no Evangelho sempre nos falando, expulsai o egoísmo da terra. Se nós fôssemos já, que nós estamos atrasados. Mas para sair, o problema está em você. Sim, cada um vai fazendo, né? Se você não conseguir fazer isso em você, Você não consegue fazer. o outro é que tem que fazer a parte dele. Porque, na A gente verdade. tem que se preocupar primeiro Sim, em se melhorar, tá? sim. Em avançar. Fazer um elo, né, Damião? Se o outro... Claro, a gente está aqui para ajudar um outro, que você Sim. pode ser um elo, Sim. né? Mas se o outro não quiser avançar... Não, sim. Mas eu tava pensando assim, gente. É igual, outro dia a gente falou esse exemplo. Aqui é a mesa. Ela é cheia de partículas, tudo. Se cada um, aqui, um quadrado de 2 por 2, se cada aqui fosse um quadrado de 2 por 2, aqui é o universo. Cada 2 por 2 fosse curando, aí se torna um universo melhor. O problema é que nós precisamos, é o que você está falando, eu preciso cuidar do meu egoísmo, eu preciso cuidar da minha vaidade, eu preciso cuidar do meu orgulho, para eu emanar o sentimento bom para fora e não agir mais dessa forma, né? Tentar ser um exemplo. Tentar ser um exemplo. Eu vou indo, ele bate em mim, gente, ele tá me batendo. Ó, o egoísmo é uma lepra em nosso coração. Nós falamos no final ontem da gravação, até falei para o Damião, nossa, Damião, lepra, aí a Margarete tá aí, né? Que ela entende dessas coisas. Lepra não é doença, ferida? Não, enfermeira, minha amiga sabe explicar o que é uma lepra. Lepra não é uma doença, não é um monte de ferida ali. Então, o egoísmo é uma lepra em nosso coração. Será que eu quero ter ferida? Vai destruindo e arrancando os pedaços. Então, mas olha só, como nós devemos mudar. Se eu tenho uma lepra em mim, dentro do meu coração, dentro do meu ser, gente, nós vamos ficar com machucado o resto da vida? Passando remédio, tomando morfina, que é terrível tomar morfina e não vai adiantar nada. Difícil. Vamos nos curar, colocando o remédio necessário, o amor. O amor, expulsar o egoísmo da terra para que possamos gravitar, foi falado aí no Evangelho, na escala dos mundos. É tempo de se revestir do melhor. Precisamos nos livrar da couraça que cobre nossos corações para desenvolver a empatia àqueles que sofrem. Nós temos dificuldade, eu nem vou entrar em detalhes, porque aí é a minha opinião. Nós temos dificuldade de ter empatia até com os nossos irmãos, né? Mas nós vamos curar. Um dia vai. Nós vamos curar. Item 12. Item 12? Então vai. Se os homens se amassem com um amor mútuo, a caridade seria mais bem praticada, mas essa seria preciso para isso que vós esforceis por desembaraçar-vos dessa couraça que cobre vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com os que sofrem. Empatia, a fim de nós sermos mais sensíveis para aqueles que sofrem.
Como é que nós podemos ver o sofrimento do outro e não sentirmos empatia? Né? O que mais eu tenho, né? É. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquivava àquele que se dirigia a ele, quem quer que fosse. Não era repelido a mulher adúltera, o criminoso. Todos eram por ele socorridos. Nunca temeu que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Então, né, nego? Pelo que fala aí, fala. Porque a pessoa está tão preocupada com o que os outros vão pensar dela, que esquece da verdadeira caridade. A caridade sem desinteresse. Sim. Tá? Que é... Caridade sem desinteresse. Ele fala também do julgamento, né? Do julgamento. Porque o Cristo não julgava. Ele ensinava. Ele direcionava o caminho. Ele direciona o caminho, né? Mas assim, ele, naquele momento, ele não julgava. No momento que ele resolveu ajudar a mulher adúltera, sim, ele quis provar para os outros que em vez de você apontar o erro dos outros, você deve olhar primeiro para o seu. Sim. Quando ele falou, atire a primeira pedra que não tiver pecado. Sim. Então ele fez com que as pessoas se enxergassem. Mas nós, julgamento. Sim, mas nós, o que nós fizemos, né, meninos? Aqui 9 horas da manhã, em pleno domingo, não estou reclamando de espiritualidade, mas é verdade, é uma disciplina que nós desenvolvemos. Que bom que nós estamos dando esse presente, né? De repente, às 9 da manhã, às 4h30 da tarde, na quarta-feira à noite, com a Margarete, a gente está sempre ali tentando, né? Vamos acalmar, vamos escutar mais um pedacinho do Evangelho. Mas, na verdade, quando ele fala nessa situação, ele deixa bem claro que nós estamos tentando trabalhar na gente. Nós fomos vindo em todas as bem-aventuranças. Não seja maledicente, aprenda a amar, um monte, várias coisas. E aqui ele vem nos convidar novamente para não julgar. Que é assim, a boquinha, né? Fecha a boquinha igual, não, enche de água. Eu, às vezes, quando eu faço minhas besteiras, eu falo, por que eu não enchi minha boca de água e fiquei muda? Né, filho? Eu gosto da tua voz. Ai, pelo amor de Deus, nós estamos online, vai. Quando, pois, ireis tomá-lo como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Fugiria envergonhado, esconder-se-ia, pois iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então o mal desapareceria. Complementamos bem isso. Linda essa parte, gente, né? Vou ler de novo, que eu adoro essas partes. Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Se o mal existe, é porque a caridade ainda não reina. Meu Deus. Fugiria envergonhado e esconder-se-ia, pois iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então, se o mal se faz presente, é porque nós deixamos com que ele exista. Nós deixamos, não a nossa luz, mas sim a nossa sombra trabalhar mais. Estamos de castigo. Estamos de castigo. Está estudando? Não estou estudando, Olha, coisa mais fofa. Estou com dor de cabeça, gente. Vamos finalzinho desse 12 vai. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, sempre haverá uma corrida para estabelecer-se. O mais sagaz, uma luta de interesse na qual as mais santas afeições são psicoteadas e na qual nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Pascal, Sens, 1862. Quando fala aqui nos laços como fala na família, respeito, a gente sempre volta na mesma coisa da família como escola para a sociedade, né? E tem pessoas que arriscam a própria felicidade da família, né? Por uma vaidade ou por uma posição. Essas pessoas que têm interesse social. Sim. Então eles colocam até a família
um risco. Mas tudo tá ligado à Só moralidade, se né? vê, né? Quando meu ouvidinho tá bem pertinho aqui da minha boca. Quando nós melhorarmos a nossa moralidade, você não vai deixar a sua família por uma ostentação social. O certo seria quando, isso, mas só que infelizmente tem gente que ainda tá assim. Sim, mas nós vamos... eu tenho um texto aqui, antes de entrar na fé e a caridade. Caridade, a meta. Esse texto, escrito por Divaldo Pereira Franco, da obra Vigilância. Guarda na mente que a caridade em teus atos deve ser a luz que vence a sombra, enquanto não compreendas que a caridade é sempre a bênção maior para quem a realiza. Ligando o benfeitor ao necessitado, estarás na fase primária da virtude por excelência. Poderás repartir moedas a mãos cheias. Todavia, se não mantiveres o sentimento da amizade em relação ao carente, não terás logrado alcançar a essência da caridade. Repartirás tecidos e agasalhos com os desnudos. No entanto, se não lhes ofertares compreensão e afabilidade, permanecerás na filantropia. Atenderás aos enfermos com medicação valiosa. Entretanto, se não adicionares ao gesto a gentileza fraternal, estarás apenas desincumbindo-te de um mister de pequena monta. Ofertarás o pão aos esfaimados. Contudo, se os não ergueres com palavras de bondade, não alcançastes o sentido real da caridade. Distribuirás haveres e coisas com os desafortunados no caminho. Não obstante, sem o calor do teu envolvimento emocional em relação a eles, não atingiste o fulcro da virtude superior. A caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Certamente, a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente. Qual o combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente? A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica visíveis em toda parte. Além deles, há todo um universo de necessidades em outros indivíduos que reiteiam contigo e esperam pela luz libertadora do teu gesto. A indulgência em relação aos ingratos e agressivos, a compaixão diante dos presunçosos e perversos, a tolerância em favor dos ofensores, a humildade quando desafiado ao duelo da insensatez, a piedade dirigida ao opressor e déspota, a oração intercessória pelo adversário, a paciência enobrecida face às provocações e à irritabilidade dos outros, a educação que rompe as algemas da estupidez e a maldade que se agasalham nas fumas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. A caridade moral é o desafio para toda hora, é o que nós estamos tentando, né, gente? No lar, na rua, no trabalho, exercendo-a. Recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Jesus, convivendo com os homens, lecionou, exemplificando todas as modalidades da caridade, permanecendo até hoje como um protótipo mais perfeito que se conhece, tornando-a luz do gesto que vence a sombra do mal através da ação do amor. Caridade, pois, eis a meta. Uma pergunta. Para mim não. Para ser caridoso precisa ter religião? Não, lógico que não. Não. Porque às vezes é mais fácil tu lidar com uma pessoa
que não tem religião, uma pessoa que não é religiosa, do que um religioso. Porque na maioria das vezes o religioso ele quer um rótulo. Nós temos que nos despir do orgulho, porque senão você, né, você faz a ação querendo, vou falar igual eu falo para os meus alunos, purpurina. Não dá. Por isso é que sempre fala, não saiba o que fez não saiba a mão esquerda o que fez a tua direita. Porque rótulo, Sim, sim. é bom porque te deixa em evidência. E tem pessoas que gostam muito de ficar em evidência. Sim. Tá? Que a verdadeira caridade, ela é o quê? Ela é silenciosa. Tá? Gostei dessa parte. A verdadeira caridade, ela é silenciosa. Ela não mostra para ninguém. Ela simplesmente ama, né? Ela simplesmente ama. A caridade, ela não quer propaganda. Ela não precisa que ninguém veja. Ela é silenciosa, sabe? Essa é a verdadeira caridade, que Sim. é a do coração, que nem você fala. Sim, tá? sim. Mas tem gente que gosta, que nem você falou, de quando vai fazer alguma coisa. E o pior não é isso. O pior é que quando você faz algo para alguém e quer que aquele alguém espalhe tudo que você fez por ele. Mas eu volto... olha, isso não é caridade, é humilhação. Não, sim, nós estudamos isso, que você, às vezes, você ajuda as pessoas, né? Você faz, né, uma atitude ou material, coisa, e aí você sai espalhando. Ou, nós também já estudamos nas últimas lives, ou você pega aquele defeito da pessoa e pisa nele. Mas nós temos que pensar como cada um é em si e ter a certeza que nós já sabemos essa aprendizagem, que nós vamos cuidar para não fazer isso, né? E a verdadeira caridade não é só feita só materialmente. Sim. Porque às vezes tem pessoas que precisam de uma palavra amiga, sim, tá? Uma palavra de conforto. A pergunta é, você lembra de algum momento em que você realmente foi caridoso com amor? Foi caridoso com amor, sem nenhum desses outros aspectos. Você realmente agiu dessa forma? Eu acredito que graças a Deus sim, mas que a gente possa fazer mais. No atendimento fraterno da casa, Sim. As pessoas chegam lá, tá? Na maioria das vezes não é problema espiritual, tá? Carência de afetividade. Não tem alguém que possa escutar e orientar ela, tá? Então a pessoa se sente sozinha e às vezes confunde isso com problema espiritual e não é. A carência também é uma coisa difícil. Na verdade, todos nós, eu penso assim, todos nós, humanos, irmãos, nós somos carentes emocionalmente de muitas coisas. E essa carência, ela pode tomar uma forma de doença enorme. Graças a Deus tem um atendimento, graças a Deus tem o face, graças a Deus tem os coordenadores, que eles vão o quê? Acalentando e tentando ajudar dentro de cada um dos assistidos. E né? também tem a parte, também, claro, material. Sim. E isso faz com que as pessoas saiam um pouco do eixo, né? E algumas vezes vão numa casa espírita achando que na casa vai resolver. Ah, não, se eu for religioso, talvez o meu problema, eu conheço gente assim. Sim. Tá? Que acha que a religião vai fazer com que os problemas materiais deles sejam resolvidos. Não, a casa, nenhuma religião resolve o problema financeiro de ninguém, material de ninguém. O que a religião serve é para quê? Ela vai te deixar tranquila, certo? Para que você possa refletir numa solução melhor lá na frente. As suas intuições, né, Damião? Eu estou entendendo o que o Damião está falando. Quando você está com... Todos nós temos problema. Ou econômico, financeiro, emocional, todos nós temos problema. Se nós não tivéssemos nossas mazelas e nossos problemas, nós não estaríamos aqui. Nós não viemos aqui a passeio mesmo, estamos numa escola. Mas eu entendo quando você fala assim, que realmente, vamos prestar atenção quando nós estamos agitados.
Por exemplo, eu, no início, eu acordei, com muita dor de cabeça. Gente, pergunta se eu tomei remédio. Ele que falou agora no início, toma um remédio, já tá dando uma aliviada. Então é um probleminha bobo. O que que acontece? Mas eu tinha que começar a usar de uma solução, que é um remédio. Mas a agitação eu não usei. Aí o que acontece? Aí você vai para uma coisa maior. Você, né, tanta gente com problema, e no problema você fica agitado mesmo. Você está com problema emocional, você está com problema no seu relacionamento, você está com problema talvez econômico. Na hora da agitação, não vem intuição nenhuma, você não consegue solução nenhuma. Quando você segue uma religião de forma atuante dentro de você, não ficar lá, ai, resolvo minha vida. O que vai acontecer? É o que você está falando. Você vai acalmar, né, filho? Aí é uma questão do quê? De fé. Meu pai fala... Tem que ter sim, fé. Acreditar também. meu Tá? pai... Senão nada do que você seguir vai dar certo na vida. Se você não tiver fé, Sim. não acreditar. Eu vou te dar um exemplo que eu já... o Jacó Melo, tá? Sim. Ele vai numa... Ele sempre fala nas palestras dele, inclusive teve uma que um amigo ficou internado, um amigo dele conhecia alguém que ficou internado, não é? E chamou ele para ir ajudar. Esse amigo dele falou, eu vou tirar fulano do hospital. Ah, sim. Tá? Fala pra eles. Lembra? O Jacó Melo falou, o amigo dele falou, eu vou tirar fulano do hospital. Sim. O Jacó Melo ficou balançado. O amigo telefonou para ele e falou, Jacó, você pode me ajudar nisso? Aí explicou todo o caso. Foi. Explicou todo o caso pelo telefone, combinando. Vai, filho. Aí ele falou, vamos lá comigo? Aí o Jacó falou, balançou. Não sei, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Logo ele que acredita tanto no magnetismo, que ensina tanta coisa. Aí ele ficou balançado. Ele falou, eu vou tirar ele de lá. Fé, confiança de que vai dar certo. Aí até o Jacó Melo falou, pô, mas será que ele é protestante? Será que ele é alguma coisa assim? Né? Porque tem uma coisa que eu acho bacana em certas religiões, que é a certeza que eles têm do poder divino. É claro, guardado as suas proporções, é assim. Não que eles tiraram, porque quando chega a hora não tem jeito, tá? Não tem jeito. Cada um passa por aquilo que tem que passar nessa vida. Mas eu achei bonito, foi a fé do rapaz que falou pro Jacó. E o Jacó, eu lembro que ele ficou até envergonhado, porque ele falou assim, o amigo falou, mas Jacó, se a gente vai até lá para perder, para que nós vamos? Isso. Nós vamos lá com a certeza que nós vamos conseguir. Isso, Jacó? Se Deus me pôs aqui, me deu essa oportunidade, então ele sabe que ele vai questionou, dar certo, senão eu não estaria aqui. Ele questionou, ele falou, Jacó, e aí? A gente vai lá já achando que vamos perder? Né? Foi muito legal mesmo. Então, o que tem aí? A fé, a confiança, tá? Sim. Eu achei bonito nisso. O que eu estava lembrando aqui, que a gente acaba falando nós dois aqui juntos, é a questão assim, que quando você se acalma, que não é fácil, mas quando você começa a se acalmar, porque falar aqui, dentro de uma casa, com a comida na geladeira, com um emprego garantido, é lógico que é mais fácil. Eu tenho outros problemas? Tenho. Mas dentro ali numa normalidade, todos nós, graças ao bom Deus, temos ali o que é suficiente? Sim. Né? Estamos indo. Mas, o que acontece? Dói no nosso coração a questão do desemprego, a questão da alimentação, tudo isso. Mas se nós não falarmos para o nosso irmão, calma, e tentarmos ajudar, graças a Deus nós falamos até cair nesse assunto, né? Ontem nós falamos até da questão da doação de cesta básica, que a casa está colocando 2 dias da semana, acho que são 2 dias do mês, o plantão, os meninos ficam lá para receber os alimentos. Se nós, nesses momentos de agonia, de nervoso, de várias situações que ocorrem, se nós não tentarmos nos acalmar um pouco, aí que a intuição para resolver não vai. Não vai dar certo. Não vai, porque... E pode ver que quando você está no atropelo, a tua energia abaixa tanto que o atropelo fica maior. Rezar com a barriga cheia é fácil. É uma coisa. Agora, quando ela está vazia e você tem pessoas que dependem de você para isso, vai ficar pior ainda. Sim. Tá? Vamos lá. Bom,
a fé e a caridade. E quando nos colocamos, eu, Sueli, como falsa profeta, não adianta eu ir trabalhar na casa espírita. Quantos passos você deu, Sueli? 300 passos. Quantas palestras você assistiu, Sueli? Eu acho que eu assisti 60. Vai lá, minha ficha corrida quando eu chegar no plano espiritual. Quando que você, coisa? não, quando você foi caridosa, aí 0 lá na minha fichinha. Aí vai uma pessoa que, filho, qual é a igreja que você ia? Não ia. Ou, por exemplo, o que você fazia? Fazia de tal forma. Como que você, aí a pontuação dele de caridade, 1000. Por quê? Porque, de repente, não adianta nós estarmos na casa espírita, no catolicismo, no budismo, na umbanda, qualquer religião, se nós não colocarmos isso em ação. Né? É isso que você está falando. E ele fala assim, porque na verdade, assim, às vezes, quando nós nos tornamos médiums, quando nós nos tornamos... Status. Quando nós nos tornamos muito atuantes na igreja católica, evangélica, não interessa, às vezes a gente vai se tomando pelo um orgulho. O médium famoso, aquele que parece até piada, aquele trechinho dos Amigos da Luz. Sim. Tá? Que ele quer psicografar, para quê? Para ele ser famoso. Nós achamos essa semana, nós demos risada, nos Amigos da Luz, nós postamos, tem a curiosidade da psicografia, né? Que muitos de nós têm. E aí ele aparece, médium famoso. Porque a gente tem aquilo que a gente precisa naquele momento. E o que o amigo espiritual dele lá? É uma piada, mas tem Sim. as suas verdades ali em forma de piada, né? E o amigo espiritual falou, agora a sua mediunidade foi suspensa por tempo indeterminado. Ele tinha evidência, mas ele queria ser psicógrafo, por causa que vê ele falando, sim, da status, da prestígio. O que eu lembro da parte bem, coisa que ele falou assim, meu amor, presta atenção, a questão de todo trabalhador é importante, para com isso, porque você não veio para a psicografia. E os trabalhos que você faz é importante, porque todos são importantes. Importante não no sentido de status, mas no sentido de ajuda. E ele lá. E ele podia usar aquela faculdade dele, né? Podia ser caridoso e ajudar muita gente com aquela faculdade dele. E isso tem muito por aí, não é verdade? Damião, quando ele leu aqui, caridade sem fé, a caridade sem fé, ela não mantém ordem social. Alguns tópicos importantes aí desse parágrafo. A caridade é impossível sem fé. Olha como o Evangelho nos convida sempre à movimentação. Nenhum momento, eu não achei, eu tenho certeza que vocês, em nenhum momento, nós podemos estar na aflição. Nós podemos estar, com dor, nós podemos estar com problema seríssimo e nós podemos estar enfrentando várias situações nessa encarnação. Mas você não acha em nenhum livro espírita, nenhuma biografia espírita, no Evangelho, uma parte que fala, filho, fica sentado e espera. Não. Filho, senta, se acalenta, se acalma e se movimenta. Quando ele fala da caridade e da fé, veja a beleza que eles colocam, porque eles estão falando assim, movimente a sua fé, movimente a sua caridade, movimente o que você tem dentro de vós. Em nenhum momento o Evangelho, nenhum momento, nosso Pai Maior falou para a gente ficar sentadinho num banquinho. Ele sempre fala, movimente, o que será que hoje eu, Sueli, fala de mim. O que será que eu, Sueli, hoje, amanhã, durante essa semana, eu tenho como lição de casa para movimentar? Né? Me abraçar. Eu tô falando sério. O que será que nós, essa semana, precisamos para movimentar? O que será durante essa pandemia que nós precisamos utilizar de movimentação em nós? O Evangelho, se você pega o objeto, é um livro parado, mas ele é pura lição, puro ensinamento. Convite, né, filho? Vamos lá. Deus
certamente nos criou para sermos felizes. Na eternidade, entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, Sim. o que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material, sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. Sim. É também um meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade, pois não é senão através de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Todavia, tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra, mas se a procureis não nos prazeres materiais, e sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que iam com alegria ao suplício hoje em vossa sociedade. Não é preciso, para ser cristão, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício de vosso egoísmo, orgulho e vaidade triunfantes. Se a caridade vos inspirar, se a fé vos sustentar, espírito protetor, Cracóvia, 1861. Porque, ele falou aqui tudo que nós estávamos falando. Falou principalmente da vaidade, que é querer mostrar para o outro ostentar aquilo que você ainda não é. Sim. Que talvez um dia, com muito esforço e muito trabalho, porque ninguém foi feito nem para regredir e nem para ficar estacionado, né? Você fica estacionado porque a gente é muito teimoso. Sim. Tá? Mas a gente foi feito para progredir. Tá? Sim. Nós somos luz. Apesar da gente achar que a gente é sombra, nós somos luz. Então, quando você deixa a sua vaidade de lado e passa a enxergar o outro como você gostaria que o outro te visse da mesma forma, sim, você já está avançando, né? Sim. É demorado isso. Opa, mas nós estamos andando. Porque a gente está numa escola grande chamada Terra, né? Sim. E que a gente só vai avançar quando a gente conseguir dar a mão para quem está do nosso lado. Sim. E seguir junto. Não é para estar na frente um do outro, é para estar do lado. Sim. Que a gente só consegue caminhar direito do lado. Nós estamos do lado. Quando o Damião lê essa parte, tem alguns tópicos que a gente foi marcando. Então, por exemplo, a vida terrestre, vamos lembrar, função da vida terrestre, aperfeiçoamento moral. Nós não estamos aqui a passeio. Somos um grupo, o que o Evangelho fala? Que nós somos um grupo com muitas diversidades, nossas personalidades, nossas etnias, a nossa situação regional, como as pessoas que moram na Bahia, as pessoas que moram em São Paulo, as pessoas da Europa, as diversidades culturais. E todas essas diversidades culturais, sociais e religiosas, nós devemos ter harmonia, aprender a ter harmonia sobre isso. Se procurarmos a felicidade no bem, não em bens materiais, esse sacrifício, esse convite ao sacrifício de nosso egoísmo, orgulho e vaidade. Então, se eu fico no bem, eu sacrifico, eu tiro o egoísmo, eu tiro o orgulho e eu tiro a vaidade. Olha só, eu estou sendo convidado a ser bem. Eu estou sendo convidado a ser luz, né? Vencerá se a caridade vos inspirar e a fé vos sustentar. Será que a fé me sustenta? A caridade sublime ensinada por Jesus é a bondade que você pode conceder ao seu próximo. Será que essa semana a Sueli foi bondosa? Eu não estou saindo muito na rua porque, né? Mas será que eu fui bondosa? Como diz o Damião, com o meu primeiro grupo social? Será que eu consegui ser caridosa com as pessoas que estão ao meu redor? Com os meus entes, amigos,
aqui dentro dessa encarnação, será, né? O amor é a consolação e o encorajamento aos nossos irmãos e ao nosso próprio eu. Tem uma parte aqui, você quer ler, filho? Deixa eu ver, deixa eu achar. Não sei, essa partezinha aqui. Deixa eu ver, cabeção. Não, dá tempo, tem bastante tempo. Porque tem isso, mas tem só essa parte aqui. Qual? Essa e essa, esse Renovando Atitudes, né? A maioria de vocês conhecem. Eu li num momento assim, pá. O meu é até velhinho. Faz uns quase 20 e poucos anos atrás. Na parte Incógnitas 199, nesse Incógnitas, no capítulo, ele está relacionado ao capítulo 10. É esse? Não, gente, estou errada. Peraí. Desculpa. Estado mental, capítulo 11, item 11. Tem algumas partes aqui que o Damião vai ler, porque é bem legalzinho. Foi. É realmente a ilusão de satisfazermos os próprios interesses em detrimento dos interesses dos outros, que caracteriza o estado do egoísmo. Um conjunto enorme de ilusões que nos tira do senso de realidade e de uma compreensão mais acurada de tudo e de todos. Não devo ser contrariado, preciso controlar os outros, sou dono da verdade, nunca poderia ter acontecido comigo. São atitudes ilusórias herdadas por nós de crenças despóticas e prepotentes, filhas da egolatria, ou seja, do culto ao eu. As ilusões de tudo para mim, ou de tudo girar em torno de mim, vêm do interesse individualista, resquício da animalidade por onde transitamos, em priscas eras em contato com os reinos menores da natureza. Em quase todas as crianças, é perceptível a necessidade exclusivista de atenção dos pais em torno delas, com o centro de tudo. Com isso, a simples presença no lar de um segundo filho do casal é natural e compreensível, o aparecimento do impulso egóico. O medo de perder suas satisfações, cuidados e compensações psicoemocionais faz com que as crianças nessas condições usem um instinto de preservação a fim de conservar o carinho, o afago e o amor, antes somente voltado para ela, e agora divididos com um novo irmão. O denominado ciúme ou egocentrismo infantil não poderá ser considerado anormal, desde que não tome proporções alarmantes. É uma reação natural diante de situações verdadeiras ou imaginárias de perda de afeto, podendo existir sutilmente disfarçada ou claramente demonstrada. Ela se sente ameaçada porque antes era só ela, né? Sim. Então o medo dela de que os pais deixem ela de lado para que a atenção fique só para o outro. Sim. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Uma parte que me chamou a atenção aqui, né, gente, é que nós, eu, Sueli, todos nós, me desculpem, mas todos nós estamos perdendo muita energia em coisas que nós não deveríamos. Porque nesse momento, eu, por exemplo, eu não sou médica, então eu não entendo nada de medicina. E eu tenho que fazer muitas orações para aqueles irmãos que são médicos, vibrar bastante positivo, para que eles saibam um caminho melhor para todos nós. Eu não fiz faculdade e eu não sou relacionada a nada que está acontecendo. Eu sou uma professora, que tem os meus erros e as minhas manias, sim. E aí o que acontece? Sou dono da verdade. Preciso controlar os outros.
Olha só o que acontece atualmente com todos nós. Não devo ser contrariado, ninguém quer ser contrariado. Preciso controlar os outros e nós nos colocamos como dono da verdade. Aqui, ó, no finalzinho, ainda fala assim: dessa forma, entendemos que o egoísmo, esse agrupamento de ilusões de supremacia, existirá por determinado período de tempo. Gente, já está na hora de ir embora. Nas criaturas, até que elas consigam se conscientizar de que a atitude de lavar as mãos de Pôncio Pilatos, isto é, consideração excessiva dos seus interesses pessoais, agindo arbitrariamente, trará sempre desilusões e obstrução da percepção do mundo em que vivemos. Já o exemplo do Cristo nos transfere a uma ampla realidade de que o amor é a única força capaz de nos trazer lucidez e equilíbrio no relacionamento conosco e com os outros. Eis o antídoto contra o egoísmo. Não fazer dos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Está relacionado ao capítulo 11, item 11, estado mental. Que nós possamos, quando eu falo isso, eu falo por mim, que eu possa cuidar do meu estado mental. Como está seu estado mental? Melhor não perguntar, tem hora. Agora, aqui tem uma coisa, antes de entrar nesse Sim. capítulo aqui, que fala caridade para os criminosos. Tem muita gente que vai torcer o nariz com isso, tá? Porque como é que eu vou desejar a pessoa, mesmo sendo um criminoso, Deus dá a oportunidade de você poder resgatar aquilo, Sim. aquele mal que você fez, não é verdade? Sim. E não estou falando nem em reencarnação. Sim. Porque a lei do homem, mesmo sendo imperfeita, não é igual à lei natural, você aqui acaba pagando por isso. Sim. Não é verdade? Sim. Mas a sociedade, ela faz uma coisa estranha. Ela esquece que todos nós temos defeito. Então, peraí, se eu acho que um criminoso não deve o perdão, não deve ter o perdão de Deus, quando eu penso assim, eu não estou me igualando àquele criminoso? Você não tem o direito de julgar, né? Mesmo que nós, graças ao bom Deus, tenhamos saído do nosso primitivismo de, por exemplo, tirar a vida de alguém, de, por exemplo, não tá, nem vou colocar aqui, né? De ter atitudes criminosas, não nos cabe. Eu não me formei juiz nem advogado. Não nos cabe estarmos julgando muitas coisas. Por quê? Porque é Deus, é com Deus que ele tem que se entender. Aqui, ó, 3 te apontando. Você tem um apontando para lá e 3 apontando para você. Se você não pode, às vezes a pessoa, nós falamos isso aqui durante o Evangelho, tem Maria Antônia, Maria Antônia e Maria Luísa. Maria Antônia é uma pessoa não muito boa dentro dos valores que nós acreditamos. Maria Luísa, extremamente dedicada, várias virtudes que ela... Aí a Maria Antônia vem a falecer num acidente ou em algo violento. Pronto, né? As pessoas, elas julgam. Não, aquela pessoa não deveria... Quem deveria ter feito a passagem não deveria ter sido ela. Aquela pessoa não é muito boa, que não sei o quê. Teria que ter sido fulana, né? Então as pessoas, o que elas fazem? Elas julgam até se você é bom, se você é ruim. Quem faz a passagem, quem não faz. Ou, por exemplo, nós muitas vezes nós julgamos também, a pessoa já está ali. O criminoso, ele já não está bem numa energia. Então, por mais que a gente, graças a Deus, fale, nossa, eu não concordo com o que ele fez, faz uma oração. Porque a misericórdia de Deus, ela é medida como? Através do teu arrependimento.
Na medida que você começa a se arrepender, a misericórdia de Deus começa a agir em cima de você. Sim. É medida pelo grau de arrependimento. Sim. Só o arrependimento basta? Não. Mas é um bom início. Mas é um início. Quando fala aqui caridade para com os criminosos, eu vou falar uns tópicos aqui, mas também vai ler. A verdadeira caridade é o ensinamento que Deus deu ao mundo. A caridade sublime ensinada por Jesus é a bondade que você pode conceder ao seu próximo, o amor, consolação e encorajamento aos nossos irmãos e ao nosso eu. Né? Então, assim, nós não temos esse patamar, gente. Você pode ter a sua opinião, falar, poxa, eu não concordo com o que ele fez, não é legal. Faça uma oração. Mas, assim, desejar algo... Aí você está sendo pior do que aquele que fez. Porque mata-se 2 vezes, rouba-se 2 vezes. Você tá não entendendo? é fácil. Você não pode se igualar. Mas também não pode desejar o pior. Porque, veja bem, se já aconteceu, vamos supor, um assassinato. O assassino foi preso. O nosso pensamento ele é mais rápido que a luz. Tá? Quando você pensa, vamos supor, em matar alguém, mentalmente você já matou. Não é fácil. Tá? Então, quando você julga uma pessoa pelos seus atos, vamos pensar nos seus primeiro. Você nem responde o que eu vou falar, tá bom? Não responde. Mas eu vou na ferida. Deus me livre, né? Que Deus nos proteja. Mas se acontece algo dentro do nosso círculo, da nossa cerquinha, que seja feito, não responda, fique quieto. Que seja feito comigo ou com a Vanessa, na hora para segurar a tua sombra, ninguém segura. Ninguém segura a sombra das vezes da gente. E porque é muito difícil. Mas o Evangelho ensina, porque tem hora que você fica assim na televisão. Uma mãe, vou dar um exemplo para uma mãe que aparece na televisão falando assim, tudo bem, ele fez isso com meu filho, mas eu vou fazer uma prece. Nós ficamos assim, ó, para a pessoa. Por quê? Porque não é esse sentimento que nós sentimos. Não é esse sentimento, vamos ser francos. Mas nós estamos sendo. Mas é o que o Damião falou, o pensamento é rápido demais. Então, às vezes, acontece uma situação, acontece alguma coisa, você vai lá e você fica o dia inteiro pensando mal e emanando coisa ruim para aquela pessoa. Não, faz uma prece e segue. Vamos embora, amigo. Bom, a caridade para os criminosos, item 14. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve haver entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, a quem o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida que se arrependam, assim como acontecerá a vós em relação às faltas que cometeis contra a sua lei. Tende sempre em mente que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão. Olha só. Mas deixa eu falar. Olha Quantas só. vezes será que eu fui criminosa, né? Várias vezes nós fomos. Quantas vezes nas minhas encarnações, quantas vezes, né, gente, será que eu já fui criminosa? Quantas vezes será que eu não estava de um lado? Quantas vezes, o que o Damião falou, vou pegar um pouquinho pesado, desculpa. Quantas vezes com o meu pensamento, que se toma forma, de alguma forma, assim, eu posso estar sendo criminosa naquele dia. Porque se o pensamento, eu sou igual criança, então eu fico formulando as ideias aqui. Se o meu pensamento toma forma, atinge o meu irmão, pensamento, palavra, toda a emanação do meu eu, para aquela pessoa, naquele momento, eu me torno um criminoso mental, sim, porque eu estou desejando mal para o outro. Olha,
em nosso lar, não é tudo criação mental? É Sim. tudo criação mental, Ai, tá? O pensamento, ele manipula energias, que nós possamos emanar coisas boas. né? Pois muitas vezes, aqui, Sim. ver. Mas você já tinha Tende dito. sempre em mente que sois mais repreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós a conheceis, e sentirá perdido menos que a vós. Não julgueis, ó caros amigos, não julgueis, pois o julgamento que usardes ser-vos aplicado ainda mais severamente, e tendes a necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não os considera sequer faltas leves, que a gente faz muita coisa achando que, né? Tá tudo bem. Olha, Mas é por isso que eu né, gente? Por isso que eu me coloquei como criminosa. Né? É uma palavra pesada, é uma palavra estranha, mas assim, se eu acordo e exalo, nem falo nada, mas se eu exalo palavras feias, se eu exalo um sentimento em relação ao meu irmão pesado, naquele momento eu não fui criminosa? Fala, desculpa, filho. qual a diferença de um pecado desse tamanho do que um desse? Nenhuma, é pecado. Então, pronto. Então, É pecado. Então, se a falta for desse tamanho ou desse tamanho... Não tá fácil pra ninguém essa encarnação. Ai, meu Deus. Tá fácil. E a gente tá aqui pra quê? A gente não tá a passeio? Tá bom, Daniel, tá bom. Tem uma parte que fala assim, do Evangelho. Digo ainda que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará. Olha que legal. Tá próximo. O Evangelho, ontem quando eu li essa parte, eu fiquei pensando, meu Deus, espiritualidade, Papai do Céu, qual foi a parte que nós pulamos? Não, porque assim, eu fiquei pensando, aqui tá errado? Não tá. Né? Senão eu vou estar ligando. O Evangelho, as palavras estão erradas, as palavras do Pai estão erradas, os ensinamentos que estão no Evangelho estão errados. Eu fiquei pensando, calculando na minha cabecinha, eu falei, nossa, então por quê, né? Olha como é difícil. Digo ainda que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará. O tempo de Deus, o tempo do plano espiritual, todo mundo fala que é diferente. Mas será que nós, como nós estamos com uma demora absurda, parecemos um monte de criança birrenta, parados no nosso tempo, como nós estamos com essa dificuldade, e nós gostamos de muitas vezes de estar nessa dificuldade, quanto será que nós atrasamos ainda mais esse tempo? Será que a gente não pode melhorar um pouquinho, né? Poder pode, só que muitas vezes não é conveniente. Ah, tá. Porque eu falei, ele fala que não está tão longe, e aí faz muito tempo que foi feito, aí vai falar, não, acho que ele está com pressa, ansiedade. Não, eu não estou com pressa, ansiedade. A minha alma dói quando eu vejo os meus erros e eu fico me policiando. Eu fico me acalentando, calma, Sueli, você tem muitos defeitos, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, coloca essa sua pouca fé e essa sua pouca caridade em movimento, porque o Evangelho fala que estão próximos os tempos. Eu quero ser otimista, mas eu tenho que ser otimista com ação. Desculpe meus amigos de todas as religiões. A Sueli quer ser otimista, mas eu vou me dar um tapa primeiro. Ser otimista sem fazer nada, falar uma prece e ficar sentado, fazer premonições e não fazer nenhuma situação, então me desculpe, que os tempos da fraternidade reinará quando? Se eu, enquanto indivíduo, enquanto célula, dentro do universo, não me modifico. Então cabe, como o Damião falou, a lição que o Evangelho nos dá todos os dias é vamos nos transformar primeiro individualmente.
Ele falou, não adianta nada o outro nesse momento. Uau! Transforma agora, você. Tá vendo? Agora você tá pegando o espírito da coisa. Nós vamos ter a você DR. pegou o espírito da coisa. Tá bom. Quer casar comigo? Não, não quero, vai. Só daqui 10 encarnações. Continuemos. Onde é que nós falamos mesmo? Não sei. Acho que é aqui. Ah, tá. Não, aqui eu já, tá? Tá. Lá no final do item Da página 14. 123. Digo ainda que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que irá reger os homens. Só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas felizes. Amai-vos, pois como filhos de um mesmo Pai, não façais diferença entre outros infelizes, pois é Deus quem quer que todos sejam iguais. Não desprezai ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, para que vos sirvam de ensinamento. Logo quando os homens forem levados às verdadeiras leis de Deus, não mais haverá necessidade desse tipo de ensinamento, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados em suas tendências em mundos harmonicamente inferiores. Cada um vai para onde mais vai se adequar. Sim. Se quando chegar, vai ter uma hora, claro, que a Terra está passando pela sua transformação, tá? E vai ficar aqueles que se afinizam aqui com as suas tendências. É uma divisão, né? Vocês vão para cá, vocês vão para lá. E eu vi uma tirinha nos Espiritinhas, que eu também achei interessante, tá? Que serve para essa parte aqui dos criminosos. Sim. Tá? Que ele fala assim, por que os bons vão para o céu e os maus para o inferno? Se são justamente eles que mais precisam de Deus. Sim. Essa parte fez eu me lembrar dessas partes dos criminosos, né? Porque são os que mais precisam de Deus. Mas é uma metáfora feia, é um ensinamento feio, ele estava ironizando. É um ensinamento feio que nós colocamos em nós. Porque nosso Pai maior, ele socorre a todos. E jamais ele ia negar os criminosos. Mas o que nós aprendemos? O bonzinho fica no céu. O malvado vai... Opa, quem é bom aqui ainda? Então tá difícil. Ó, quando ele a lei do Cristo é a lei que irá reger os homens. Só ela será o freio e a esperança. E conduzirá almas a moradas felizes. Quando ele fala aqui, né? O Damião está aqui, ele fez algo que não é legal. Se a minha moralidade, algo bem feio, se a minha moralidade, os meus ensinamentos já estiverem habitando um pouquinho em mim, Damião, olha filho, sabe o que é? Vamos conversar? Eu acho, né? Porque nós temos essa ligação. Um grande amigo seu, ou alguém, né? Naquela situação, olha. Então, assim, ele faz, eu estou fazendo essa comparação bobinha para falar assim, que agora os criminosos, que nós chamamos de criminosos, as pessoas, nós como criminosos, nós servimos muitas vezes de exemplo para que nós não façamos aquela atitude. Então, lá na escola, de repente, saio da caixinha, falo coisas que não devo, desrespeito lá algumas pessoas dentro da escola que eu trabalho. Quem está, e é bem assim que acontece mesmo, quem está ao redor não entra na minha energia, está mais tranquilo. O que vai acontecer? Naquele momento, eu sirvo de exemplo para que... eu não vou fazer como ela. Eu não vou fazer como ela. Olha como ela está errada. Na maioria das vezes, os erros dos outros servem como lição para você. Para você não fazer daquilo. Tá? Só que em vez de eu pegar aquele erro e transformar em acerto em mim... Sim.
tá? Eu não. Eu prefiro julgar o erro do outro do que tentar tirar uma lição daquilo. Não devo fazer aquilo, né? Aqui fala assim, e ele fala que vai ter um tempo, porque se nós estivéssemos evoluído, se nós estivéssemos em mundos melhores, nós ainda, desculpa, gente, é a rua, que nós ainda não estamos... É a passeata aqui do Bolsonaro. Ó, se nós estivéssemos aqui nesse momento, dentro de uma situação em que nós estivéssemos melhores, a gente não ia conviver num mundo, muitas vezes, que nos assusta. Né? Vamos embora. Olha, olhai Jesus, vosso modelo, o que diria se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia, iria considerá-lo um doente muito miserável. Estenderia a mão, vós, na realidade, ainda não podeis fazer isso, mas podeis, ao menos, orar por ele. Assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar na terra. Se olhardes com fé, o arrependimento pode tocar o coração. Ele é tão vosso próximo quanto o melhor dentre os homens. Sua alma desgarrada e revolta foi criada como vossa, para aperfeiçoar, ajudai, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, 1862. Fez eu lembrar também outra palestra aqui, que o Arido Cerqueira, naquele projeto Espiritizar, quando ele está falando no módulo 1, daqueles... Quando a gente está na reunião, tem o esclarecedor. Sim. Tá? Junto com o espírito necessitado, aquele necessitado, que ele vai lá, porque se ele chegou até lá, é porque a espiritualidade já viu que nele há uma possibilidade de arrependimento. Sim. Tá? Então, o que é que o esclarecedor faz? A gente fala choque anímico, né? Mas ele, naquelas palavras amorosas dele, sem julgamento, ele está abrindo a oportunidade do arrependimento daquele necessitado. Sim. Através das palavras, Sim. Sem julgamento, mas de coração, fazendo com que aquelas palavras entrem dentro daquele necessitado. Sim. E ele aproveita aquelas palavras para uma transformação. Eu acho que o esclarecedor numa reunião mediúnica, ele é mais importante ainda do que aquele que dá passividade. Porque ele está, olha, a importância dele na transformação daquele irmão que chega... Na verdade, a importância dele é assim, todo trabalho é muito bonito, mas porque você, quando você deixa quando você permite que a sua mediunidade, o seu trabalho para Jesus, você consiga, é muito importante de todos os lados, sim, mas eu estou entendendo. Quando você permite que o trabalhador, você como trabalhador, passe uma mensagem de sofrimento que teu irmão trouxe, passe pelaquela angústia, você já está dando aquela oportunidade. E maravilhoso é o trabalho do esclarecedor, que ele vai usar de amor, ele não vai usar de julgamento, e ele ainda vai falar, vem aqui, meu irmão, como diz você, eu estou ao seu lado, eu sou tão igual a você, eu tive minhas imperfeições, hoje em dia eu estou um pouquinho melhor, mas eu estou ao seu lado, eu vou lhe abraçar, é lindo, né? Que é o que precisa. Eu vou lhe abraçar. O que ele fez ou o que ele deixou de fazer, não nos cabe. Não importa. Não nos o importante é aquele momento em que ele deu o primeiro passo para melhorar. Sim. Será que a gente vai precisar desencarnar, passar por angústias? Não, sim, não sei. Ó, amai-vos como filhos do mesmo Pai. Aí o Evangelho usa essa frase nos convidando assim, quando nós, como se nós pensássemos naqueles nossos irmãos que nós temos muita amorosidade, né? Se nós colocarmos que todos nós somos irmãos, que todos somos filhos do mesmo Pai, opa, fica um pouquinho
O nosso irmão que nós colocamos como nosso inimigo, gente, ele não deixou de ser nosso irmão, viu? Aqueles desafetos que você sai do seu eixo, aquelas pessoas que é você, é a Sueli, que quando uma pessoa eu não tenho uma empatia por ela, quando eu tenho alguma coisa que é estranha com ela, tá, acontece, faço uma boa oração. Quando eu entro numa sintonia, que eu fico assim, oi, por mais que aconteça isso, eu vou lembrar uma coisa. Aquela pessoa que me tira do eixo, aquela pessoa é minha irmã. É meu irmão. Nós todos somos filhos do Pai. Então é mais inteligente, a Sueli, que não usa muitas vezes isso, é mais inteligente da Sueli, olha, eu não consigo andar junto com ele, porque eu sou de um jeito, ele é de outro, mas eu vou fazer uma oração e seguir meu caminho. Eu não. Eu faço o contrário. Eu coloco aquele meu irmão, que é meu irmão, como inimigo. E aí as coisas ficam mais difíceis. Fica muito mais mesmo. Quando todos formos levados às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade, que é esse parágrafo aí, desse ensinamento, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispensados em mundos harmonicamente inferiores. Aí cabe como diz o Daniel, uma pergunta. Será que se eu assim acabar de pisar na jaca, eu sou Eli, piso o pé na jaca, eu sou Eli, faço um monte de coisa que eu já fiz e continuo assim, aí eu sou convidada a esse mundo inferior. Deus me castigou ou eu fui escolhendo isso? Com certeza foi você. Porque Deus, ele não impõe castigo, ele só impõe oportunidades. Ou seja, como diz nosso amigo Maurício, eu repeti de ano e quero botar a culpa em alguém. Eu estou aqui, no plano terreno, passando por um monte de aflição que não é fácil. Tendo assim, olhando várias coisas que meus olhos... graças a Deus que meus olhos estão se assustando. Opa, gente, quem está se assustando... Se você parar para pensar, quem está se assustando com as coisas que estão acontecendo, quem tem empatia, quem sofre, quem fica chateado, parabéns. Porque pelo menos nós temos olhos amorosos e nós não concordamos. Então, porque assim, eu não concordo, eu fico chateado, eu tenho empatia com aquele que passa fome, opa! Eu tenho empatia com aquele que está no hospital, opa, então que bom que você foi despertado nisso. Aí você tem que usar essa situação, não para ficar, olha quanta lição a gente tem que fazer. Você não pode ficar, é bem assim, né? Olha como o espiritismo cobra. Você não pode abaixar sua vibração ao ponto que você não se movimente mais. Você não pode usar de maledicência com o irmão ou de maldade para julgamento. E além de tudo, você tem que continuar dentro das suas aflições, porque senão você ainda vai repetir de ano, dependendo qual energia que você se sintonize, do que você subir um degrau. Perfeito. Não são 5 degraus. 1 degrau. Você está fazendo tudo isso, graças ao meu bom Deus, para subir um degrau. E o dia de hoje a gente ainda vai agradecer. Senhor, obrigada. Porque lá no passado, em alguma encarnação, eu não estava tendo empatia. Eu ainda fazia assim, ó. Desculpa, tá, gente? Ó. Para a maldade. Hoje em dia, eu não bato palmas e eu tenho... Ai, dói no meu coração. Dói no meu coração tanto tapa em mim mesmo. Eu não posso apontar, eu não posso julgar, eu não faço mais parte, porque se meu olho se assusta, eu não faço mais parte. E além de tudo, eu tenho que fazer, graças ao meu bom Deus, uma boa prece para o universo. Vamos acabar esses pedaços Vamos, hoje, pedacinhos do Evangelho? Vamos. Que aí a gente já toma uma surra de vez e vai torto pra cama. Vai. Item 15. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor-se à própria vida. Mas é sabido que esse homem é um malfeitor
e que, se escapar, pode cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, expor-se para salvá-lo? O que você acha? Eu não estou achando mais nada, porque minha alma está doendo. Olha, como todos aqui somos filhos de Deus e Deus ama a Sim. todos iguais, Sim. nós devemos sim salvar, Sim. tá? Não para se envaidecer, mas por quê? Nós devemos amar a todos. Aos nossos irmãos. Tá? Deixa eu falar uma coisa. Aqui, devemos emanar prece a nossos irmãos. Essa é a verdadeira caridade. Ore com fé para tocar o coração do seu irmão. Ore com fé. Socorre, ama, vibra, emana a teu irmão o doce perfume da caridade e da fé. Que eu tô brincando, né, gente? Quando eu falo, não quero mais papo. Mas, na verdade, é assim. O meu irmão tá pedindo socorro aí, nesse pedaço. Meu amorzinho, beijo. Fica aí você sozinho. Né? Não dá. Não nos cabe. É assim, parabéns. Parabéns. Mas se a sua consciência, nesse momento, foi despertada, como eu tenho certeza que foi, porque você está, vou voltar, em pleno domingo, acreditando, e você está correto, que o Evangelho, que existe uma força maior no universo para nos ajudar, e que você, nesse momento, está se dando a oportunidade de aprender mais o caminho para o amor, então você não vai negar essa ajuda. Olha só o que ele fala aqui. Eu responderei segundo o meu progresso moral. Uma vez que se trata de saber se deve expor sua própria vida em favor de um malfeitor, o devotamento é sério. Socorre-se a um inimigo. Deve-se, pois, socorrer também ao inimigo, tá? Da sociedade, ou seja, o malfeitor. Credes que é apenas da morte que seria arrancar esse infeliz? Talvez seja de toda a sua vida passada, pois imaginai nesses rápidos instantes que lhe arrebatam seus últimos minutos de vida. O homem perdido volta-se sempre sua vida passada, ou melhor, ela se apresenta diante dele. Talvez a morte esteja chegando cedo demais para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o de sua condenação. Então talvez esse homem que morreria insultando-vos irá tirar-se em vossos braços. Em todo caso, não é preciso que vos pergunteis se deveis ou não fazer isso. É preciso ir ao socorro dele, pois, salvando-o, obedecereis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo. Salva. Lamennais, Paris, 1862. É engraçado, né, Damião? Amar o próximo como a si mesmo, ele vem falando do maior mandamento, dai a César o que é de César, ele vai indo. E no final, ele ainda dá mais assim, ele convida nesse último momento: oi, não julga, vai lá e salva. Não julga, vai lá e acolhe. Não julga, porque você, meu irmão, já foi, e que bom que você nesse momento está um pouquinho melhor. Se você está um pouquinho melhor, então você tem por obrigação de ajudar. Você deixa a sua veste do orgulho, deixa a sua veste do egoísmo, porque você que está achando que está fazendo um favorzinho, é sua obrigação a ajudar. Olha, ler o Evangelho é maravilhoso, mas é colocar nossa orelhinha bem de molho, né, gente? É colocar nossa orelhinha bem de molho. Mas vamos seguir felizes, porque antigamente a gente estava lá gritando crucifica,
E hoje em dia nós estamos aqui, não, Pai Maior. Eu quero ajudar o Senhor a carregar a sua cruz. Eu não quero mais. Eu não quero mais, Pai. Eu não quero mais jogar pedra. Eu não quero mais gritar pro meu irmão. Se joga. Eu não quero mais falar, joga pedra. Eu quero estar do outro lado. E isso já é tão maravilhoso. Esse livro aqui, ó, O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, fala assim: esvazia a xícara. Um mestre ofereceu chá ao discípulo, enquanto o mestre o servia. A xícara do discípulo ficou cheia e começou a transbordar. Por que continua a enchê-la? Perguntou o discípulo. E o mestre respondeu: sua mente é como essa xícara. Como posso deitar nela algo novo se antes você não esvaziar de seus conteúdos? Nossa mente é como uma xícara. Quando estamos doentes, é quase certo que a xícara esteja cheia, e cheia de líquido envenenado. Se você deseja a cura, convença-se de que, primeiramente, precisa esvaziar sua xícara para que um novo conteúdo saudável possa ser derramado. Muitos enfermos vão aos santuários da fé em busca da cura, mas suas xícaras estão cheias de rancor, impaciência, preconceitos, desamor por si mesmo e animosidade em relação ao próximo. Será que há espaço em nossa mente para que o poder supremo entre e realize seus milagres? Afastaremos a negatividade de nossa mente com pensamentos de paz, serenidade, alegria e amor. Não espere ter saúde para agir assim. Faça assim para ter saúde. Aquietemos nossa mente, agitada com a oração, com a contemplação da natureza, com o silêncio interior. Deixemos que o amor flua de nós através dos gestos mais simples possíveis. Que o nosso sorriso seja puro, que a nossa respiração seja um ato de amor a nós mesmos. Que o nosso olhar seja compassivo, que nossa língua silencie a maldade, que nossos gestos estejam impregnados da ternura. Dessa forma estaremos nos limpando de todos os venenos que o desamor fez contaminar nosso corpo. Somente quando a xícara estiver vazia, estaremos em um estado de relaxamento, na qual a cura se opera. Muitos estão tão obcecados pela obtenção da cura que acabam gerando mais tensão. O que gera tensão é a preocupação com alguma coisa que não vai bem ou com algo de ruim que nos possa acontecer. E são exatamente esses sentimentos que precisamos abandonar, porque eles reforçam uma situação da qual desejamos nos livrar. O Mestre Jesus sempre demonstrou inabalável serenidade diante dos mais difíceis episódios da vida, porque sua mente estava vazia de temor e cheia de Deus. Havia tanta integração da mente do Cristo com a mente de Deus que o Mestre afirmou: eu e o Pai somos um. Abra então sua mente para receber a presença de Deus, mas para isso você precisa esvaziar a xícara do que ela está cheia. Somente quando a xícara estiver vazia, entraremos em um estado de relaxamento na qual a cura se opera. José Carlos de Luca. Bom dia, eu vou fazer a oração. Você quer fazer? Ok, amor. Deixa eu só falar uma coisinha aqui só. Maria Alcedina, minha amiga de caminhada, né? Tantos anos juntas, uma pessoa assim, linda. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Celso, que eu não dei até agora. Obrigada pela oportunidade bendita. Bom dia, Selma, Débora, que eu não dei bom dia até agora.
Bom dia, pessoal que foi entrando aí, participando do Evangelho. Ai, graças a Deus, Damião quer fazer oração, eu agradeço. Eu vou silenciar assim, sabe? Damião faz a prece, graças a Deus. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade que Ele nos concedeu de poder ter acordado para uma manhã maravilhosa, a oportunidade de vivenciar esse dia lindo, maravilhoso. A gente se queixa muito da vida e esquece das oportunidades que Deus nos concedeu. E a maior oportunidade é de poder acordar para um novo dia, uma nova experiência. Obrigado, Pai de infinita misericórdia, por essa oportunidade. Eu espero do fundo do coração que esses ensinamentos entrem dentro de nós e que, na medida do possível, nós possamos colocar em prática. Se não for tudo, que eu sei que não vamos conseguir, mas pelo menos um pouco, nós vamos conseguir colocar. E assim, com a prece que Jesus nos ensinou, vamos dar por encerrado essa releitura do Evangelho, esse grande ensinamento, esse grande banquete, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E sendo assim, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Deixa eu dar um recado, amigo, que eu lembrei. Buzinam às vezes assim umas coisas na gente, né, gente? Num momento de extrema dor, há uns 2 anos atrás, esta pessoa aqui do meu lado teve uma ideia, em maio, de montar um grupo, chama-se... Grupo de Estudos Espíritas CMA. Isso. Esse grupo, eu tenho certeza que a espiritualidade e a disciplina dele está organizando, que é um grupo para estudo. Não é um grupo para eu sou ele e colocar todas as... Porque a gente fica angustiado. Eu, por exemplo, para mim, que eu já sou meio melosa, assim, eu tenho uma tendência. Então, se eu participar de grupos que assim, com muito depoimento de aflição, para mim a alma não faz bem. Ele vem sempre ali ponderando, tem 1.500 pessoas. Por que tem 1.500 pessoas? Porque está sendo permitido e muitos grupos espíritas estão entrando e muitos palestrantes. Eles vão ajudando a alimentar. Quando foi essa semana, ontem, ele me teve outra ideia. Ele resolveu montar um grupo que é a mesma linha infanto-juvenil. Eu estava aqui em oração, não é orgulho, não é confete, nem nada disso, mas vem aqui aqueles irmãozinhos, sabe, de vez em quando falam umas coisas no nosso ouvido. Uma intuição para que eu falasse. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não tenho criança mais pequena, mas as nossas casas estão fechadas. Quem quiser, quem achar agradável, de repente, colocar a criança para estar assistindo algum videozinho que seja relacionado à prece, que seja relacionado a historinhas. Então, nós estamos alimentando esse grupo. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Se cada um de nós divulgar um pouquinho, a gente vai estar colocando essa centelha nas crianças. O espiritismo tem que ser atrativo para a parte da criança e do adolescente, né? Tá bom? Beijo. Um beijo, coração. Até a próxima, se Deus quiser, e Ele vai querer. Um beijo. Obrigada, tchau. Meus amores.